Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Joyce, eu sou professora de língua portuguesa e vamos lá para mais uma videoaula? Hoje nós vamos falar da produção de texto, né? De escrever um texto sobre um gênero que nós já estudamos em aulas anteriores, que é justamente o relato de viagem. Então, para começar, eu vou fazer uma pergunta para vocês, certo? E aí, vocês gostam de viajar? Eu acho que dificilmente alguém fala, eu não gosto de viajar não, viu, professora? Porque nós gostamos de sair da nossa realidade, do nosso dia a dia e ir para um lugar diferente. E aí, você costuma viajar isso aí com frequência? Com quem que você viaja? Quando? Será nas férias? Para quais lugares? Às vezes casa de um avô, de um tio, vai para o sítio, vai para uma cidade vizinha, vai para outro estado. Para onde você gostaria de ir? Porque às vezes a gente não tem dinheiro para ir para todo lugar que nós desejamos, né? Às vezes nós sonhamos em conhecer um outro país, um outro lugar, nos fascina, e nós não conseguimos fazer essa viagem. E aí, você tem vontade de conhecer outro país? E você gosta de ler? Porque o livro é uma forma barata de fazer uma viagem, né? Você pega o livro e você consegue, com a sua imaginação, ir para onde você quiser. Então, além de assistir vídeos sobre determinados lugares, ver filmes, nós também podemos viajar por meio da nossa imaginação. E existem muitas formas de viajar. Olha só que interessante. Uma mulher escalando uma montanha na Ásia. Olha, ela toda independente no alto da montanha, que lugar lindo. Ou uma família se preparando para viajar. Eles estão aqui, no caso, colocando a bagagem no carro e com aquele olhar de expectativa, de ansiedade antes da viagem. Mais um exemplo aqui de pessoas que estão viajando, mesmo nos dias de hoje, em cima de um camelo. Né? Olha lá que interessante. Isso mesmo. Não deve ser muito confortável, eu imagino. Mas dá para se viajar no meio do deserto aí, ainda andando com camelos. E um outro tipo de viagem ainda, duas pessoas que estão indo para fazer trilha, tá indo na mata com uma mochila. Só que olha, diferente daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente espera, não são dois jovens ou a família, são dois idosos. Isso nos chama muita atenção. O idoso tem direito sim a fazer viagens aventureiras, por que não? Mais uma imagem de turistas europeus aqui, observando na cidade de Naypyidaw, no sul da Ásia, em 1910. É uma foto em preto e branco, porque nessa época não tinha, né, fotografia colorida. Aqui eu não tenho uma foto, eu tenho uma pintura, uma ilustração. Cristóvão Colombo chegando à América em 1492. E está retratando justamente ele conhecendo os nativos, os indígenas. E como não tinha máquina fotográfica, não dá para ser fotografia. Mas era comum fazer tanto gravuras, pinturas dessa época, como também relatos de viagem, tá? O livro das Maravilhas do Marco Polo, ele foi escrito em 1271. E ele foi muito interessante, porque ele retrata aí justamente as suas viagens para o Oriente. Justamente para outras cidades lá onde ele ia fazer comércio. E aquilo era muito diferente da realidade. Imagina você, naquela época, em 1200 e pouco, viajando. As viagens eram super longas, não se tinha carros, não se tinha aviões, não tinha trem, não se tinha moto. Era muito mais complicado, perigoso. Então, não eram tão comuns as viagens. E isso gerava uma grande curiosidade no público. Então, no passado, quando se ia para um lugar diferente ou quando se fazia uma viagem desse tipo, também eram produzidos esse tipo de relato dos lugares descobertos, explorados ou conquistados. Então, quando eu ia explorar um determinado lugar ou conquistar um determinado lugar, era muito comum escrever como foi, como que eram as pessoas, o comportamento delas, para contar depois. Então, eles faziam registros, como se fosse um diário, contando ali todos os dias, justamente para contar para as demais pessoas como era esse novo lugar que ninguém conhecia. Duas viagens ao Brasil, então, é um outro livro muito conhecido, do Hans Staden, 1557. E o que eu tenho aqui? Uma imagem do Porto, olha, eles comercializando, imaginando na época, no Brasil, há pouco tempo, ele estava sendo explorado, né? Começou realmente uma colonização efetiva em 1530, então tem vários barcos trazendo produtos, chegando ao Brasil, pouquíssimas cidades no litoral, e essa pintura ela retrata justamente
essa época. Bom, e o que eu posso falar sobre ainda os relatos de viagem? Os relatos de viagem, eles atualmente são onde eu encontro. Eles são publicados em livros, em revistas, em sites especializados, também nas redes sociais. Às vezes a gente acha no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? São muito comuns os vlogs em formato de vídeo, mostrando justamente, relatando como que foi, como está sendo a viagem. Então, às vezes, nós queremos conhecer um determinado lugar, basta ir lá no YouTube, acessar um vlog e nós conseguimos viajar juntos. E esses relatos de viagem, então, embora a maioria deles tratem de fatos reais, que de fato ocorreram, também é possível criar relatos imaginários. Eu posso muito bem inventar fatos que ocorreram em determinado lugar. Então, pode também ser fictício, pode também ser ficção, tá? E aí, a partir do momento que é uma ficção, é como se eu tivesse o mundo na palma da minha mão. Hoje é muito fácil eu pesquisar sobre um determinado lugar. E aí eu posso contar muito bem que eu fui, sei lá, para Portugal, para os Estados Unidos, para o Canadá, para o Japão, não importa. Basta que eu pesquise, eu consigo falar de um relato que aconteceu em outro lugar do mundo, sem que eu nunca tenha ido. Quais são as características, então, de um relato de viagem? Precisa ser sempre um lugar extraordinário? Não. Observe essa imagem, olha. São duas pessoas admirando o pôr do sol. Algo que todo mundo tem todos os dias. E não é o que se conta, é mais o como se conta. Se eu falar, né, da beleza, as cores do céu, o que a família sentiu, a sensação de liberdade, alegria, que estão viajando, uma cumplicidade. Então, dependendo daquilo que eu for contando e colocar sentimento ali, né, e colocar emoção, isso vai se tornar uma história, ela vai ser uma história muito interessante. Muito mais às vezes do que uma viagem a algum lugar super diferente, mas que não foi bem contada, tá? Então, a finalidade da minha história, justamente do meu relato, é entreter o leitor, é divertir, é fazer um passatempo. Ele vai retratar lugares e situações reais, geralmente, né? Mas incomuns. Eu tenho que falar alguma coisa em comum, marcante que aconteceu naquele lugar, que é difícil eu ver o relato de outra pessoa. Vai ou relatar toda a viagem, todos os acontecimentos, ou somente os mais marcantes. E eu posso colocar imagens. Então, é obrigatório? Não, é opcional. Mas me traz uma maior visualização daquela cena que eu quero contar para o meu leitor. Ele vai ser sempre escrito em primeira pessoa. Se é uma viagem que eu fiz, né, eu vou ser o narrador, personagem. E se a história já aconteceu, os meus verbos estarão no passado. E a minha linguagem, ela não precisa ser muito formal. Depende muito também para quem você está escrevendo. Se for para um jornal mais sério, uma revista mais séria, você vai usar uma linguagem mais formal, um público adulto. Se for uma rede social para o jovem, então você pode usar uma linguagem mais informal. Você varia sempre de acordo com o seu público. E aí nós temos uma imagem da capa de um livro que se chama Mar Sem Fim, do Amir Klink, tá? E ele fala justamente, ele inteiro é um relato de uma viagem. Ele relata como foi o desafio de sozinho dar a mais difícil volta ao mundo realizada até aquele momento. Então, que volta ao mundo foi essa? Será que é o mundo completo? Olha, não. São 360 graus ao redor da Antártida. Olha a imagem, os gelos, né? Imagina um navio andando no meio do gelo, um barco aí. Então, é super perigoso. E aqui a gente tem uma imagem justamente da Antártida e o veleiro onde ele viajou, que é o Paraty 2. Ele estava ancorado, aí, no caso, num bloco de gelo. Olha que interessante. E a gente tem também a imagem da Antártida. Então, ele deu a volta completa aqui, né, justamente o polo sul do mundo. Então, é uma visualização de como que é o mundo, né, seria por baixo, vamos dizer assim. E ele fez essa volta completa, numa paisagem completamente diferente, branca para nós, né? Bom, vamos ver uma resenha que tem aí no material de vocês também. Olha, Mar Sem Fim relata uma viagem de 141 dias no mar. Então, quase meio ano, gente.
um verão inteiro viajando por onde o sol nunca se esconde. Lembram-se disso das aulas de geografia? Que quanto mais longe você está do meio da linha do Equador, nos extremos, você tem uma diferença maior do verão e do inverno, com a quantidade de horas. Até que lá nos polos, você passa um bom tempo do ano só dia e outro só noite. Então aqui, ele estava no verão, uma época que o sol nunca se esconde. Tem a luz solar durante as 24 horas do dia. Bom, 18 milhas navegadas, 12.240 das quais sem pisar em terra. Então, a maior parte do tempo sem estar pisando em terra, dentro do barco, e com muitos sustos. Como quando por pouco não ocorre uma colisão entre o Paraty e um gigantesco iceberg. Lembram-se da história do Titanic, que aconteceu com aquele navio imenso, que diziam que nunca afundaria, que ele se chocou com o iceberg e que afundou, né? Quantas pessoas não morreram? Então imagina um barco muito mais frágil como esse, um veleiro. O que será que aconteceria? Então ele conta como que foi, né, esse risco gigantesco. Além disso, o Réveillon do Amir, em meio a uma tempestade aparentemente eterna. Então, aquela sensação de que nunca vai acabar aquele perigo terrível. Imagina você no meio do mar, né, com muito vento, chuva forte, as ondas muito altas, parecendo que vão cobrir o barco, né? E aí esse sabor de pesadelo. E ao mesmo tempo você tem o outro lado. Então você tem esse lado do risco, do perigo, mas também do deslumbramento, do fascínio. Por quê? Miragens de ilhas de gelo, ilhas no meio, né, de toda aquela paisagem, a visão de um cachalote, que é um tipo de baleia aí, e da rica fauna marinha. Quantos animais não foram vistos que moram só nesse lugar que a gente não encontra em outros lugares? Bom, vocês têm ainda um trecho do livro dele no material para vocês apreciarem e ver como que ele é bem escrito e como ele nos envolve. E algumas dicas que eu posso dar para vocês sobre como escrever, como produzir esse tipo de texto, tá? Um relato de viagem. Então, observem, sempre tem que ter uma situação inicial, tudo bem, surge um conflito, um problema, esse problema aumenta aquela complicação, chega o momento do clímax, que é a maior tensão, e tem o final, o desfecho. Isso vem das narrativas ficcionais, mas essa estrutura deixa o texto bem mais interessante. E como você vai envolver o seu leitor? Tente criar aí mistério, suspense, expectativa, ou mesmo dê umas exageradas para criar o humor. Tudo isso deixa o seu texto muito melhor. E aí, agora, vamos escrever? Vamos lá, pega o seu lápis, papel, vamos para as dicas, certo? Então lembre-se de algo que aconteceu em uma viagem. Pode ser uma viagem com muitos imprevistos, decepções, algo engraçado, algo inexplicado, qualquer coisa, né? O que aconteceu na sua viagem? E aí, onde você foi? Com quem? O que tornou essa viagem tão inesquecível? Que fato que deixou ela tão diferente, né? Você vai escrever em primeira pessoa, né? Você participando da história, e lembre-se que os verbos também têm que ser no passado. E aí, a organização dos fatos, com aquela estrutura. No começo tudo bem, surge um problema, que a gente chama de conflito, ele se complica, chega o clímax e o desfecho, que é o final. Cria um suspense, desperte e mantenha a curiosidade do seu leitor. No final, então, você vai ler o texto, revisar, tirar as palavras repetidas, às vezes tem alguma palavra escrita errado, faça uma limpeza no seu texto e aí você vai só colocar um título e arrasar, certo? Tenho certeza que o seu texto vai ficar ótimo, capriche. Ah, não tenho nenhuma viagem que eu fiz que eu queira contar. Invente, crie uma viagem nova, dá uma pesquisada num determinado lugar e vá fundo. Coloque algum fato emocionante que aconteceu lá e capriche no jeito de contar, certo? Depois que você fez tudo isso, tire foto, manda para o professor. Eu tenho certeza que vocês farão um texto fantástico. Bom, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, gostado, se divertido e a gente se vê numa próxima aula. Até mais!